Olá, eu sou o Thiago Facchini, estamos aqui na Univale de Balneário Camboriú com o jornalista investigativo Leandro Demori, ex-editor executivo do site The Intercept Brasil. Em 2019, liderou a cobertura da série de reportagens Vaza Jato, em que foi divulgado um vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-promotor Deltan Dallagnol, além de outros integrantes da Operação Lava Jato. Há um mês, Leandro deixou o The Intercept Brasil para seguir outros projetos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Vaza Jato, desafios da comunicação e a atuação de Leandro Demori no Interconsul 2022. Leandro Demori, seja bem-vindo, a gente está ao vivo nas redes sociais do Intercom. Você teve uma atuação coordenando uma série de reportagens que mudou os rumos da política no Brasil. Como foi todo esse processo? Como você avalia o impacto desse trabalho? Obrigado pelo convite. Cara, foi um processo, na verdade, a gente só se deu conta do que estava acontecendo muito tempo depois, porque a gente estava trabalhando com material jornalístico, na verdade, como qualquer outro material jornalístico, né? Tinha uma redação mergulhada em analisar documentos e principalmente conversas e transformar aquilo em notícia, usando as técnicas jornalísticas que a gente usa para qualquer outro tipo de apuração. Então, quando aconteceu a Vaza Jato, a gente demorou um tempo até para se dar conta exatamente do tamanho que ela tinha e das repercussões futuras que ela teria. Então, eu diria que foi um trabalho, obviamente que todos nós, com distanciamento histórico, a gente consegue avaliar ele e entender o tamanho, mas no momento que ele estava acontecendo, foi um trabalho quase como qualquer outro, né? A gente não tinha esse distanciamento histórico e essa noção do que estaria por vir, até porque as consequências da Vaza Jato elas demoraram um ano e meio, 2 anos para acontecer, né? Em relação principalmente às consequências que teve, as repercussões jurídicas que a gente conseguiu fazer com as reportagens no Supremo Tribunal Federal. Então, na hora que a gente estava fazendo, não nos parecia algo tão distante do nosso cotidiano como jornalistas. Até uma questão aqui em Santa Catarina, que foi uma reportagem do The Intercept, que foi a questão dos respiradores, né, que afetou o governo Carlos Moisés. Inclusive, ele quase sofreu um impeachment em decorrência dessa questão. Poderia comentar um pouco sobre esse trabalho também? Esse trabalho a gente fez durante a pandemia, que foi um desafio para todos nós jornalistas do Brasil todo, do mundo todo, né? A gente teve em março uma notícia global, a gente fechou a redação e subitamente quase 30 pessoas da redação do Intercept começaram a trabalhar de casa e a gente tinha que se adaptar aos novos tempos. Muita gente não tinha conexão decente de internet, a gente tinha vários problemas físicos porque a gente não estava com o home office montado em casa, né? E para além disso a gente tinha que ainda se adaptar à cobertura da pandemia, entender o que ia acontecer. Ninguém nunca tinha feito uma cobertura desse tamanho, de uma questão global que demoraria, a gente viria depois, que demoraria meses, muitos meses, né? Mais de um ano e meio, 2 anos. E no meio daquilo a gente começou a tentar entender como a gente ia fazer uma cobertura daquele fenômeno, que era um fenômeno social, político, econômico, com velocidade, que é uma característica da redação do Intercept. A gente sempre conseguiu ser muito rápido nas decisões que a gente tomou e evitando fazer uma cobertura muito parecida com a imprensa tradicional, porque a gente sabia que era um assunto que todo mundo ia cobrir, mais ou menos do mesmo jeito. Então a gente montou um grupo, fez uma conversa e decidiu fazer coberturas regionais da pandemia. Em vez da gente ficar focando só em Brasília, foi uma estratégia diferente. A gente falou, vamos olhar para estados onde geralmente não se olha numa calamidade pública desse tamanho. O que vai acontecer com a grande imprensa? A grande imprensa vai focar em Brasília. Basicamente o Ministério da Saúde e Executivo, Governo Federal e os outros órgãos que vão se envolver nisso. Eventualmente Forças Armadas, SUS, os órgãos que se envolveriam em vacinação, em mobilização de hospitais de campanha. E a gente decidiu então regionalizar a nossa cobertura. E a gente fez várias reportagens, não só em Santa Catarina, mas em vários estados. A gente fez reportagens no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, no Sul. E Santa Catarina a gente decidiu ser um dos estados regionalizados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os 3 estados do Sul, que a gente ia focar a nossa cobertura. E aí acabou que, claro, com bons repórteres locais, que foi o que a gente fez, a gente contratou repórteres locais, temporários, né, repórteres para cobrir a pandemia. Esses bons repórteres locais, com as histórias que eles já tinham conhecimento aqui, conseguiram chegar na história dos respiradores. Para você que está acompanhando a nossa live, nós estamos entrevistando o Leandro Demori, ex-editor executivo do site The Intercept Brasil. Pode deixar a sua curtida, compartilhar essa live também para que chegue em mais pessoas. Leandro, recentemente você deixou o The Intercept Brasil para seguir projetos pessoais. Você poderia comentar um pouco sobre esses projetos? Também tem a questão do filme Amigo Secreto? Bom, eu fechei um ciclo no Intercept, né? Foram quase 5 anos, eu cheguei no final de 2017 e a gente passou por muita coisa. A gente fez a cobertura das eleições de 2018, que foi uma cobertura muito intensa.
Em 2019 a gente teve Vaza Jato no meio do ano e a partir de 2020 teve a pandemia. Então a redação toda pegou 3 eventos muito importantes e ao mesmo tempo muito extenuantes. A gente ficou muito cansado, principalmente depois que a gente começou a trabalhar em casa, você dificulta a comunicação, tudo fica mais complicado. E aí eu decidi esse ano sair da redação, desligar do site e tocar projetos pessoais que há muito tempo eu já vinha fomentando. Quero escrever um livro novo, estou com alguns projetos de livro, algumas consultorias para roteiro de cinema, para produção de séries, tem uma série de coisas que eu estava muito afim de fazer e obviamente não tinha tempo com a rotina do site, né? Então é um pouco essa ideia, descomprimir um pouco, trabalhar um pouco menos, o que não está funcionando. Vai sair um pouco dessa loucura aí do jornalismo, mas nem tanto. Vou achar outra loucura para fazer, exatamente. E a gente acha que a gente não poderia deixar de falar desse assunto, um assunto que repercutiu muito na imprensa, né? Você está voltando para Balneário Camboriú para falar sobre a importância da comunicação vinculada a essa ideia da democracia, justamente numa cidade que você sofreu, né? Houve um episódio de ameaça contra você. Como é para você voltar para Balneário Camboriú após esse caso, também em meio a toda essa repercussão do assassinato do jornalista Dom Phillips, você citou um pouco também Tim Lopes, né? Essas questões. Como é para você voltar para Balneário Camboriú? Esse ano faz 20 anos da... O pessoal tá animado. Esse ano faz 20... Vamos esperar o pessoal. Tá muito animado. Tá muito animado, inclusive. A gente pode levar o pessoal do ao vivo pra festa ali. Pois é. Vamos entender. Esse ano faz 20 anos da morte do Tim Lopes, né? Infelizmente é uma data que se relembra, né? Eu estive recentemente com o Bruno, filho do Tim, gravando um documentário justamente sobre a vida do Tim Lopes, sobre todo o trabalho dele, um documentário que deve sair esse ano pela Globoplay. O filho do Tim está encabeçando esse documentário, fazendo várias entrevistas com jornalistas. E isso foi um pouco antes do Dom Phillips desaparecer na Amazônia, junto com o Bruno Pereira, que era um funcionário de carreira da FUNAI, e o Dom como nosso colega, né? O Dom, eu conheci ele no primeiro ano que eu estava morando no Rio de Janeiro, 5 anos atrás. A gente foi fazer stand-up paddle no mar, um dia incrível, me foi apresentado por um outro colega. E o Dom é um cara muito doce, muito tranquilo, um apaixonado pelo Brasil, um apaixonado pelo Rio de Janeiro, um apaixonado pela Amazônia, muito interessado no que a gente tem de melhor aqui no país, que muitas vezes nós brasileiros mesmo não nos damos conta, né? Principalmente essa biodiversidade, enfim, tudo que a gente tem que preservar, o que a gente tem hoje aqui, que já não existe mais em lugar nenhum do mundo. E um cara que sempre esteve muito próximo da gente, fez reportagem do Intercept também, inclusive na Amazônia, fez reportagem pra gente lá em Manaus, 2 anos atrás. E quando eu soube do desaparecimento dele, pelas condições que já nos relatavam e pelo que os colegas estavam falando, a gente já sabia que podia esperar pelo pior, né? E ontem foi anunciado pela Polícia Federal que foram encontrados corpos, que são, eventualmente, a polícia afirma que são os corpos do Dom e do Bruno. Hoje em Brasília estão chegando os restos mortais para análise. E para a gente como jornalista, você citou o episódio que aconteceu comigo aqui em Balneário Camboriú, e para mim é uma coisa já superada judicialmente, né? A gente conseguiu encontrar a pessoa e interpelá-la judicialmente também. Mas é isso, passa pela cabeça a cena que poderia ter sido diferente, porque aquilo ali poderia ter sido de várias formas diferentes, né? Ele poderia ter tido qualquer outra ideia em vez de simplesmente falar alguma coisa para mim. E isso que aconteceu com o Dom, obviamente, remete ao que aconteceu, e não só o que aconteceu no passado. A minha preocupação maior é que tem um clima que foi instalado no país contra os jornalistas, que foi uma decisão deliberada dos donos do poder que estão em Brasília hoje. Foi uma decisão deliberada, foi uma escolha pintar um alvo na testa dos jornalistas do Brasil, colocando os jornalistas como inimigos da pátria, como se fosse culpa dos jornalistas que o Brasil não fosse uma Noruega, né? Então a gente sabe que isso é uma mentira, mas infelizmente é uma mentira que colou em boa parte da sociedade. E aí, quando você tem esse tipo de discurso, você autoriza pessoas anônimas que podem resolver fazer algum tipo de atitude impensada, como o que aconteceu comigo, e eventualmente, obviamente não comparando o grau de violência, mas é o que aconteceu com o Dom. Aparentemente é uma atitude de alguém que se sentiu autorizado a poder fazer aquilo. Alguns anos atrás, dificilmente isso aconteceria. Tanto é que a gente relembra hoje a morte do Tim Lopes, 20 anos depois. A gente está falando de 20 anos sem que a gente tenha um jornalista desse tamanho, dessa importância, assassinado no Brasil. E, infelizmente, obviamente, o Brasil é um país que assassina muitos jornalistas, todos os anos, né?
Mas a imprensa sempre teve uma proteção porque sempre se imaginou que a imprensa ela é um ente de observação, né? Você não está ali para interferir no processo. Mas, infelizmente, hoje a gente não se sente mais seguro em relação a isso. Então, essa é a minha preocupação. O que aconteceu com o Dom e o que pode acontecer com nossos colegas daqui para frente. Então, a gente tem que estar muito vigilante em relação a isso. Até seguindo um pouco o gancho dessa conversa, para você, quais os principais desafios do jornalismo, dos estudantes de jornalismo hoje em dia, principalmente para esses que querem seguir essa área mais do jornalismo investigativo, como você já atua? Eu acho que tem que se preparar muito, saber exatamente o que está fazendo. No mundo que a gente vive hoje, tentar ter um foco, tentar ter um tema um pouco mais específico. A gente não tem mais hoje grandes jornalistas generalistas, a gente tem hoje jornalistas muito focados. O Dom era um cara que era muito focado no tema ambiental, por exemplo, né? Então, eu acho que focar é sempre interessante porque o jornalismo investigativo ele é um jornalismo de profundidade, e de tempo, e de maturação, e de paciência. E para isso você tem que se tornar conhecedor de algum ramo da sociedade, você tem que se tornar um profundo conhecedor, você tem que saber muito bem, cultivar muitas fontes, falar com muita gente, estudar muito. Então, eu acho que isso é o principal, você pegar um tema de interesse, que seja um tema que você tem interesse pessoal, não se descarta isso, obviamente, você tem um tema que você se interessa muito pessoalmente, focar naquilo, estudar muito aquilo. Se você é jovem, está começando a profissão, fazer fontes, ligar para pessoas que sejam especialistas, que estejam nas universidades, nos institutos de pesquisa, que sejam do campo, profissionais que trabalhem com a vertente que você vai querer trabalhar, para inicialmente tentar entender o que acontece, tentar entender o contexto e tentar entender principalmente não só o que sai na imprensa, mas o que está por trás daquele contexto. Falar com pessoas que conhecem coisas que eventualmente não são ditas publicamente, mas que podem dizer para você, por exemplo, em off. E você pode conhecer melhor aquela realidade, isso vai ajudar muito na hora de você escolher o tema das suas reportagens. Depois que você começa a trabalhar, eu sempre costumo dizer que é importante você reduzir a sua ambição numa reportagem, né? A gente tem a tendência a ver, principalmente quando a gente é muito jovem, a gente tem a tendência a ver jovens jornalistas, quando vão fazer algum tipo de cobertura, querem fazer coberturas muito